No final dos anos 80, uma série de mortes começou a assustar motoristas nas estradas da Flórida, nos Estados Unidos. As vítimas eram sempre homens encontrados em áreas isoladas, longe das rodovias. Durante meses, a polícia tentou entender quem estava por trás desses crimes, até descobrir algo que ninguém esperava. A principal suspeita era uma mulher que vivia nas estradas. O nome dela era Aileen Wuornos, e sua história se tornaria um dos casos mais controversos da história criminal americana. Aileen Carol Pittman nasceu em 29 de fevereiro de 1956 em Rochester, um subúrbio de Detroit, no estado de Michigan. Ela foi a filha mais nova de Diane Wuornos, que tinha apenas 14 anos quando se casou com Leo Pittman, de 18 anos, em 1954. Menos de um ano depois, em março de 1955, Diane deu à luz Keith, o irmão mais velho de Aileen. No entanto, o casamento foi curto. Apenas 2 meses antes do nascimento de Aileen, Diane pediu o divórcio. Aos 16 anos, Diane teve Aileen sozinha, e Aileen nunca chegou a conhecer o pai. Em 1967, Leo Pittman foi condenado à prisão perpétua por sequestrar e abusar de uma menina de 7 anos. Diagnosticado com esquizofrenia, ele tirou a própria vida na prisão em 1969. Quando Aileen tinha quase 4 anos, sua mãe, sem recursos, a deixou com os avós, Laurie e Britta Wuornos, que legalmente adotaram Keith e Aileen em 1960, mas o lar não era seguro. Ambos os avós tinham sérios problemas com álcool, e Aileen relatou, ao longo da vida, que seu avô a agredia, tanto física quanto sexualmente. Com apenas 11 anos, Aileen já se envolvia em relações sexuais na escola, trocando favores por comida, cigarros e drogas. E aos 14 anos, após ser vítima de abuso por um homem próximo da família, engravidou. Em 1971, aos 15 anos, ela deu à luz um menino, que foi entregue para adoção. Pouco tempo depois, seu avô a expulsou de casa. Sem um lar, Aileen passou a viver na floresta, sobrevivendo por meio da prostituição. Sem apoio, sem direção, dando início a um ciclo de vida que, com o tempo, a levaria a um destino trágico. Em 27 de maio de 1974, com 18 anos, Aileen Wuornos foi presa no Colorado após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool, com conduta desordeira, e disparando uma arma de dentro do carro. Ela foi liberada após um período, mas, em 1976, Aileen partiu de carona para a Flórida. Foi lá que ela conheceu Louis Gratz Fell, um viúvo de 69 anos, que era presidente de um clube náutico. Antes do casamento, Fell tinha uma vida estável, mas o relacionamento com Aileen foi marcado por brigas constantes. Após um casamento rápido, cheio de confrontos e episódios de violência, Fell pediu uma ordem de restrição. Aileen voltou para Michigan, mas, poucos dias depois, seu irmão Keith faleceu de câncer. Com o dinheiro do seguro de vida, Aileen fez compras impulsivas, incluindo um carro novo, mas, logo, o dinheiro acabou. A partir dali, sua vida foi um ciclo de instabilidade. Ela foi presa em 1981 por um roubo à mão armada, em 1984 por cheques falsos, depois suspeita de roubo de arma no final de 1985 e, em 1986, foi presa em Miami por roubo de carro e resistência. Em junho do mesmo ano, após uma acusação de ameaça, Aileen foi interrogada. Foi nesse período, aos 30 anos, que ela conheceu Tyria Moore, uma camareira de motel no bar Zodiac, em Daytona Beach. Juntas, elas formaram um vínculo intenso, e Aileen sustentava a relação com o trabalho nas ruas, enquanto o destino delas tomava um rumo cada vez mais incerto. Em 1989, um padrão macabro começou a surgir nas estradas da Flórida. Motoristas relataram encontrar corpos de homens abandonados ao longo das rodovias, geralmente próximos a paradas de caminhoneiros. A polícia, no início, não conseguiu vincular os casos, mas o mistério se intensificou quando, em julho de 1990, o carro de uma das vítimas foi encontrado com impressões digitais de Aileen no interior. Aos poucos,
As investigações foram se aprofundando. A polícia seguiu pistas de penhores, rastreou os últimos deslocamentos das vítimas e, ao conversarem com conhecidos, chegaram a Tyria Moore. Tyria, então, fez um acordo com a polícia, gravando ligações com Aileen, que, ao se sentir encurralada, confessou os crimes. Aos poucos, as autoridades reconstruíram a sequência dos assassinatos e o país acompanhou, assustado, a revelação de uma das histórias mais perturbadoras da criminologia americana. Aileen Wuornos assassinou 7 homens num período de 12 meses, todos motoristas entre 40 e 65 anos. A primeira vítima foi Richard Charles Mallory, de 51 anos, dono de uma loja de eletrônicos em Clearwater. No dia 30 de novembro de 1989, Wuornos alegou que Mallory a agrediu após levá-la a uma área isolada para um serviço. 2 dias depois, o carro de Mallory foi encontrado no condado de Volusia. Em 13 de dezembro, seu corpo foi achado a vários quilômetros, com tiros no pulmão esquerdo. A segunda vítima foi David Andrew Spears, de 47 anos, um trabalhador da construção civil em Winter Garden. Ele foi declarado desaparecido em 19 de maio de 1990 e encontrado no dia 1º de junho, ao longo da rodovia US 19, no condado de Citrus, com 6 disparos. A terceira vítima foi Charles Edmund Carskadon, de 40 anos, trabalhador de rodeio. Ele sumiu em maio de 1990 e seu corpo foi achado em junho no condado de Pasco, baleado 9 vezes. Seu corpo estava envolto em um cobertor e em avançado estado de decomposição. Testemunhas relataram que Wuornos estava com o carro de Carskadon e havia penhorado uma arma identificada como dele. Peter Abraham Sims, de 65 anos, marinheiro aposentado, saiu de Júpiter, Flórida, rumo ao Arkansas, mas desapareceu em junho. Seu carro foi achado em julho, mas o corpo nunca foi localizado. Troy Burress, de 50 anos, vendedor de salsichas, desapareceu em julho, e seu corpo foi encontrado em agosto, com 2 tiros. Charles Humphreys, de 56 anos, major aposentado, foi assassinado em setembro. Seu corpo foi achado em outubro com 7 tiros. Walter Antônio, de 61 anos, caminhoneiro, foi encontrado em novembro, baleado 4 vezes. Ao longo da investigação, o padrão dos crimes fez a polícia ligar cada um desses casos. Foi quando a ajuda de Tyria Moore foi decisiva. Ao colaborar com a polícia, gravando conversas, as peças do quebra-cabeça se uniram e o caso, aos poucos, foi revelando a verdadeira responsável, chocando o país. No dia 4 de julho de 1990, Aileen Wuornos e Tyria Moore abandonaram o carro de Peter Sims após se envolverem em um acidente. Uma mulher chamada Rhonda Bailey, que presenciou o acidente, descreveu as 2 mulheres para a polícia, o que desencadeou uma grande mobilização na mídia para localizá-las. As investigações também levaram a pertences das vítimas encontrados em casas de penhores. A impressão digital de Wuornos foi identificada em um recibo em uma dessas casas, e ela foi associada à impressão deixada no carro de Sims. Wuornos já tinha um histórico criminal na Flórida, e suas impressões digitais estavam registradas no banco de dados do estado. No dia 16 de janeiro de 1991, após dias de investigação e das ligações gravadas feitas por Tyria Moore, sob orientação da polícia, Aileen Wuornos finalmente confessou os homicídios. Durante o interrogatório, Wuornos afirmou que havia matado os homens em legítima defesa. Segundo ela, cada uma das situações começou da mesma forma. Os homens a pegavam nas rodovias da Flórida enquanto ela trabalhava como prostituta e, em algum momento, tentavam agredi-la ou violentá-la. Ela declarou que carregava uma arma justamente por medo constante de ataques. De acordo com sua versão, quando percebia que sua vida estava em risco, reagia e acabava atirando. No entanto, para os investigadores, o caso parecia mais complexo. Conforme as autoridades analisavam as evidências reunidas ao longo da investigação, surgiam indícios de que,
Após alguns dos assassinatos, Wuornos havia ficado com dinheiro, pertences pessoais e até mesmo com os carros das vítimas. Alguns desses objetos haviam sido vendidos posteriormente em casas de penhor. Essas descobertas reforçaram a teoria da promotoria de que os crimes poderiam ter sido motivados por roubo. Ao todo, 7 homens foram ligados diretamente ao caso. As vítimas haviam desaparecido ou sido encontradas mortas em diferentes regiões da Flórida entre novembro de 1989 e novembro de 1990. Muitos dos corpos foram localizados em áreas de mata próximas às rodovias. Com a confissão de Wuornos e as evidências reunidas pela investigação, os promotores começaram a preparar formalmente as acusações. A imprensa rapidamente transformou o caso em um dos mais comentados do país. Aileen Wuornos passou a ser descrita como uma figura incomum no cenário criminal americano, uma mulher acusada de cometer uma série de assassinatos contra homens. Enquanto isso, Tyria Moore, que havia colaborado com a polícia e fornecido informações importantes durante a investigação, não foi acusada de participação nos crimes. Como parte do acordo com as autoridades, ela recebeu imunidade. Nos meses seguintes, os promotores formalizaram as acusações contra Wuornos pelos assassinatos. A estratégia da acusação era iniciar o processo pelo caso de Richard Mallory, considerado pelos investigadores como o primeiro assassinato da série. Enquanto aguardava o julgamento, Wuornos permaneceu presa na Flórida. Durante esse período, psiquiatras e especialistas foram chamados para avaliá-la, enquanto sua defesa começava a montar a estratégia que seria apresentada diante do júri. A expectativa em torno do caso crescia rapidamente. No início de 1992, o julgamento de Aileen Wuornos finalmente começou, atraindo intensa cobertura da mídia e grande atenção pública. O caso não apenas buscava esclarecer os assassinatos nas rodovias da Flórida, mas também levantava questões sobre violência, sobrevivência e a própria trajetória de vida da acusada. Era o início de um processo judicial que colocaria Wuornos no centro de um dos julgamentos criminais mais controversos da época. Enquanto Aileen Wuornos aguardava o julgamento na prisão da Flórida, algo extremamente incomum aconteceu. Algo que muitos jornalistas da época descreveram como um dos episódios mais estranhos de todo o caso. Uma mulher chamada Arlene Pralle, uma criadora de cavalos e cristã devota que vivia no estado da Flórida, viu a foto de Wuornos em um jornal que noticiava sua prisão. Segundo Pralle, naquele momento ela sentiu que precisava fazer algo. Ela afirmou mais tarde que acreditava que Deus havia pedido que entrasse em contato com Aileen. Movida por essa convicção, Pralle escreveu uma carta para Wuornos na prisão. Na carta, dizia algo que surpreenderia muitas pessoas depois. Ela afirmava que não se importava se Aileen era culpada ou inocente, apenas queria ser sua amiga. Pouco tempo depois, Wuornos recebeu a carta e decidiu ligar para aquela mulher desconhecida. A ligação marcou o início de uma relação que rapidamente se tornaria intensa e incomum. Arlene Pralle passou a visitar Wuornos na prisão com frequência. As duas também conversavam por telefone quase todos os dias, desenvolvendo uma ligação emocional cada vez mais forte. Segundo Pralle, ela acreditava que Aileen era uma pessoa profundamente traumatizada e mal compreendida. Em entrevistas, dizia que a acusada tinha um coração de ouro e que o público não conhecia a verdadeira história por trás da mulher que estava sendo retratada como uma assassina em série. Com o passar dos meses, Pralle se tornou uma das principais defensoras públicas de Wuornos. Ela começou a conceder entrevistas para jornais, participar de programas de televisão e falar com jornalistas, tentando convencer o público de que Aileen não era a pessoa monstruosa que estava sendo descrita pela mídia. Pralle também criticava abertamente investigadores, advogados e até mesmo Tyria Moore, afirmando que muitas pessoas estavam tentando lucrar com a história de Wuornos por meio de livros, entrevistas e possíveis adaptações para o cinema.
Mas o episódio mais surpreendente ainda estava por vir. Em novembro de 1991, enquanto Wuornos aguardava o início de seus julgamentos, Arlene Pralle e seu marido tomaram uma decisão que chocou jornalistas e autoridades. Eles decidiram adotar legalmente Aileen Wuornos. Na época, Wuornos tinha 35 anos e Pralle apenas 44. Apenas 9 anos de diferença entre as duas. Mesmo assim, o processo foi realizado legalmente e Wuornos passou a ser oficialmente considerada filha do casal. Para Pralle, a decisão tinha um significado espiritual. Ela dizia acreditar que Deus havia colocado Aileen em sua vida para que ela pudesse finalmente experimentar algo que nunca teve, uma família que realmente se importasse com ela. A adoção rapidamente virou assunto nacional. Para muitos observadores, a situação parecia extremamente incomum. Uma mulher acusada de assassinar vários homens sendo adotada por um casal enquanto aguardava julgamento por homicídio. Apesar das críticas e da curiosidade pública, Pralle continuou apoiando Wuornos de forma intensa durante todo o período que antecedeu o julgamento. Esse relacionamento também acabou aproximando Wuornos ainda mais da mídia, aumentando o interesse público no caso. Ela havia se tornado uma das figuras criminais mais comentadas dos Estados Unidos. Em 14 de janeiro de 1992, Aileen Wuornos foi levada a julgamento pelo caso envolvendo Richard Charles Mallory, considerado pelos investigadores o primeiro crime da série. Durante o processo, a promotoria utilizou um recurso jurídico conhecido na Flórida como regra de Williams, que permite apresentar evidências de outros crimes para demonstrar um possível padrão de comportamento. Com base nisso, os promotores puderam mencionar ao júri outros casos semelhantes ligados a Wuornos, mesmo que ainda estivessem sendo investigados separadamente. Um dos momentos mais importantes do julgamento foi o depoimento de Tyria Moore. A ex-companheira de Wuornos contou ao tribunal detalhes sobre o período em que as duas viveram juntas e sobre as conversas que tiveram após os crimes. Seu testemunho acabou se tornando uma peça importante para a acusação. No dia 27 de janeiro de 1992, o júri considerou Aileen Wuornos culpada pela morte de Richard Mallory. Durante a fase de sentença, especialistas da defesa foram chamados para avaliar o estado psicológico de Wuornos. Psiquiatras afirmaram que ela apresentava sinais de instabilidade emocional severa e diagnosticaram transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial. Mesmo assim, 4 dias depois, o tribunal determinou a pena de morte. Durante o julgamento, a defesa tentou introduzir no processo informações sobre o histórico criminal de Richard Mallory. Segundo documentos obtidos pelos advogados, Mallory havia sido condenado anos antes por um crime de violência sexual no estado de Maryland. Registros indicavam que ele passou vários anos em uma instituição de segurança máxima voltada para a reabilitação de agressores sexuais. De acordo com esses arquivos, entre 1958 e 1962, Mallory foi mantido sob observação e tratamento psicológico após uma acusação de agressão com intenção de violência sexual. Avaliações feitas na época também mencionavam que ele apresentava tendências sociopáticas. A defesa argumentava que essas informações poderiam reforçar a versão de Wuornos de que ela reagiu após ser atacada. No entanto, o juiz responsável pelo caso decidiu não permitir que esses registros fossem apresentados ao júri, considerando que as informações não eram relevantes para determinar o que havia acontecido no momento do crime. O pedido da defesa para um novo julgamento também foi negado. Nos meses seguintes, os processos contra Wuornos continuaram avançando. Em 31 de março de 1992, ela decidiu declarar-se culpada em relação às mortes de Charles Richard Humphreys, Troy Eugene Burress e David Andrew Spears. Ao falar diante do tribunal, Wuornos afirmou que queria, nas palavras dela, acertar as contas com Deus. Durante sua declaração, ela voltou a insistir que o caso de Richard Mallory havia sido diferente dos outros.
Segundo Wuornos, ele teria sido o único que realmente a atacou de forma violenta antes de ela reagir. Em 15 de maio de 1992, ela recebeu mais 3 sentenças de morte. Pouco tempo depois, em junho de 1992, Wuornos também declarou-se culpada pela morte de Charles Edmund Carskadon, o que resultou em sua 5ª condenação à pena capital. Já em fevereiro de 1993, ela declarou-se culpada no caso de Walter Geno Antônio, recebendo mais uma sentença de morte. No total, Aileen Wuornos recebeu 6 sentenças de morte. Um dos casos investigados, o de Peter Abraham Sims, nunca resultou em acusação formal contra ela, já que o corpo da vítima nunca foi encontrado. Ao longo dos anos, Wuornos apresentou diferentes versões sobre o que aconteceu nas estradas da Flórida. Inicialmente, afirmou que todos os homens haviam tentado agredi-la enquanto ela trabalhava nas rodovias. Mais tarde, em alguns momentos, ela recuou parcialmente dessa versão e admitiu que em certas situações também houve interesse em roubar dinheiro ou evitar que as vítimas a identificassem. Após anos no corredor da morte e depois que todos os seus recursos legais foram analisados e negados, a sentença contra Aileen Wuornos foi mantida pela Justiça da Flórida. Nos últimos anos de sua vida na prisão, Wuornos passou por momentos de grande instabilidade emocional e concedeu algumas entrevistas nas quais demonstrava cansaço com a longa espera no corredor da morte. Em determinado momento, ela chegou a afirmar que não queria mais continuar prolongando o processo. No dia 9 de outubro de 2002, Aileen Wuornos foi executada por injeção letal na prisão estadual da Flórida. Ela tinha 46 anos. A história de Aileen Wuornos se tornou um dos casos criminais mais conhecidos dos Estados Unidos. Para alguns, ela foi uma mulher extremamente perigosa, responsável por tirar a vida de vários homens nas estradas da Flórida. Para outros, sua trajetória foi marcada por abandono, violência e anos vivendo à margem da sociedade, fatores que, para muitos especialistas, ajudaram a moldar o caminho que sua vida tomou. Mais de 2 décadas depois de sua execução, o caso ainda divide opiniões. Entre investigadores, estudiosos do comportamento humano e o público em geral, a história de Aileen Wuornos continua sendo debatida até hoje. E talvez seja exatamente isso que mantém esse caso tão presente. Uma história onde, mesmo depois de tantos anos, as respostas ainda não são tão simples quanto parecem. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E eu também quero saber a sua opinião. Você acredita que Aileen Wuornos agiu apenas por interesse ou acha que a vida difícil que ela teve influenciou nas decisões que tomou? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais, investigações e casos que marcaram a história criminal, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos que já estão sendo preparados. Até o próximo vídeo.